entram nesse site aqui e digitam aquele código, que é esse aqui, F4PJB. Beleza, obrigada, Guilherme. Obrigada, Paola, né? A Paola que tá aí. Sim, é a Paola. Obrigada, Paola. Mandei aqui. Temos um aluno logado. Bom, enquanto vocês vão logando, eu vou começando a aula, começo a falar. Para quem não tinha visto, né, na outra aula, que foi a nossa primeira aula, conforme eu vou passando os slides aqui, para quem está acompanhando pelo Nearpod, vai passando também, então vocês conseguem acompanhar. Mas se vocês precisarem voltar ou ir para frente, ele também permite isso, tá? E a gente vai ter alguns quizzes e alguns joguinhos no meio. Então, quem quiser entrar, é bom, tá? Bom, na aula passada, né, que foi a aula 1, na semana 1, a gente falou de composição de seres vivos já. A gente tinha falado inicialmente só da composição inorgânica, né? Então a gente falou de água e sais minerais, e depois a gente começou a falar um pouquinho sobre a composição orgânica e a gente falou dos carboidratos. Falamos bem pouco, mas começamos o assunto. Então, nessa aula de hoje, como é que vamos fazer? Vamos primeiro revisar o que a gente tinha falado de água e sais minerais e carboidratos. E o conteúdo que seria novo mesmo, que é da aula de hoje, é o conteúdo de proteínas e lipídios. Então, relembrando, a gente tinha visto que a água, ela existe em grande quantidade nos seres vivos, que ela varia de espécie para espécie. Então, nós temos espécies que têm grande quantidade de água e outras espécies que têm menos quantidade de água. A água é um composto polar, então, que tem cargas positivas e negativas, e por isso se dissolve com outros compostos que são polares também. É um importante meio para realização de reações. Então, muitas das reações químicas que acontecem no nosso corpo dependem da existência de água. A água serve no transporte de substâncias, então ela está lá no sangue e atua no transporte de substâncias. Ela vai atuar no controle de temperatura também, por conta da sua propriedade de alto calor específico, entre outras coisas. Então, a água é um composto muito importante. Além disso, nós tínhamos visto que a quantidade de água varia de acordo com o tipo de célula. Então, células que estão em tecidos em que há um maior metabolismo contêm maior quantidade de água, em detrimento daquelas que estão em tecidos onde ocorre um menor metabolismo. E que a quantidade de água no corpo varia em relação à idade. Então, conforme nós vamos ficando mais velhos, a gente perde água ao longo do tempo. Quando nós somos bebês, é o período que a gente tem uma maior quantidade de água no corpo. A gente viu os sais minerais, viu que muitos deles tinham função reguladora, então elas atuavam na regulação do metabolismo, e nós tínhamos alguns minerais com função construtora também, que seria o caso do cálcio, por exemplo, que está relacionado à formação de estruturas como os ossos, né? E foi basicamente isso que a gente tinha visto. A gente viu lá uma tabela que tinha comentando alguns dos sais minerais também, mas aí tinham vários e eu falei para vocês que não precisava decorar, não se preocupem com isso, tá? Raramente o vestibular vai pedir para vocês, vai falar um mineral e perguntar a função especificamente, tá? A não ser algum que seja muito conhecido. Mas aqueles que são muito conhecidos, a gente acaba voltando neles ao longo das aulas. Então, não se preocupem com isso nesse momento. A gente começou a ver sobre os carboidratos, a gente falou um pouquinho deles. Falamos que são os açúcares, né, ou glicídios, e que eles podem ter função tanto de uma função energética, né,
então de usos para estoque de energia, entre outras coisas, e também tem função estrutural. Professora, Bom, oi. foi sofrido aqui para entender tudo, para conseguir compreender tudo sobre os carboidratos, todas as ramificações que tem dentro deles. Só tô esperando vir as proteínas agora. Tá bom, fica tranquilo, a gente vai voltar. O começo dessa aula é sobre os carboidratos, então a gente vai falar sobre isso de novo. Ah, Então, conforme eu for falando também, se tiverem dúvida, vão me perguntando, tá? Não tenham a menor vergonha disso. Pode me perguntar, pode, por mais que você ache bobo, pode falar fala de novo, que eu falo de novo sem nenhum problema, tá? Bom, então a gente vai voltar realmente a partir dos carboidratos. E a gente vai com calma, no passo a passo. Então, vamos lá, né? Então, os carboidratos, que são aqueles que a gente consome no pão, no macarrão, entre outros alimentos. A gente conhece eles popularmente como açúcares ou glicídios, né? Então, os dois nomes são nomes populares. Eles são chamados de carboidratos porque eles têm um número grande de carbonos e do que seriam os chamados hidratos, que são como se fossem moléculas de água, porque são H2O em grande quantidade. Então, são de carbonos e hidratos por conta da presença desses hidrogênios e oxigênios. Bom, o que é importante de saber? Eles podem ter função estrutural, então eles podem estar envolvidos na constituição de uma estrutura, que é o caso, por exemplo, do exoesqueleto de quitina dos insetos. Então, os insetos, eles têm um esqueleto externo que é constituído por um açúcar. Então, nesse caso, a gente fala que é um açúcar de função estrutural. Ele está relacionado à formação de uma parte do corpo do indivíduo. Nós temos açúcares que têm função energética, que é de fornecimento de energia rápido, e temos açúcares que são de reserva. Esses açúcares que são de reserva, eles são constituídos por açúcares de função energética. Então, os de reserva são moléculas grandes que reservam parte das moléculas que têm função energética para uso posterior. Bom, os açúcares, eles vão ser classificados de acordo com o número de carbonos. Então, se vocês olharem aqui nas cadeias de carbono, são cadeias que estão abertas, né? Que essa forma aqui de cima, e a gente tem a forma cíclica embaixo. Olhando em cima, que eu acho mais fácil de visualizar, a gente vê ó, que tem grandes cadeias de carbonos aqui, e ligadas a essas cadeias de carbonos, nós temos hidrogênios e hidroxilas, né? Em cada lado aqui. Bom, a gente classifica essas moléculas de acordo com o número de carbonos que elas possuem. No caso, essas duas aqui, ribose e desoxirribose, por terem 5 carbonos, são chamadas pentoses. As glicoses, frutoses e galactoses têm 6 carbonos, elas vão ser chamadas de hexoses. Então, a gente dá uma nomenclatura em relação ao número de carbonos que pode ter nessas moléculas. E aí a gente vai ter hexose, que tem 6, pentose, que tem 5, triose, tetrose, entre outras nomenclaturas. Mas, dentro da biologia, né, o que é importante são as pentoses e as hexoses. Na química, quando vocês forem ver química orgânica, vocês vão retomar tudo isso com bastante profundidade aí. Então, vocês vão analisar a molécula em si. Para mim, o importante é que vocês saibam que dentro dos carboidratos, nós temos açúcares com 5 e 6 carbonos que têm função biológica. Bom, os carboidratos, eles são constituídos por unidades menores, são chamados monossacarídeos. Tentem visualizar isso como se fosse um colar de pérolas, tá? Em que cada pérolazinha que constitui o colar seria um monossacarídeo e o colar como todo seria um carboidrato. Então, o carboidrato tem várias unidadezinhas que são os monossacarídeos. Bom, os monossacarídeos de 5 carbonos que nos interessam são ribose e desoxirribose.
A ribose, ela vai estar relacionada à constituição do RNA, que é um ácido nucleico, que tem como função principalmente transferir a informação que existe no DNA. E a gente tem a desoxirribose, que é o açúcar que está no DNA em si. Também é uma pentose. Esse açúcar vai estar lá na constituição do DNA, ele não vai ter nenhuma função específica, né? Assim, nenhuma atividade biológica específica, além de fazer parte da constituição do DNA. E a ribose faz parte da constituição do RNA. Bom, então são esses as pentoses importantes para a gente. E nós temos monossacarídeos que são hexoses. Então, tem 6 carbonos e que são importantes para a gente e que nós adquirimos através da alimentação. Então, seriam eles a glicose, a frutose e a galactose. Então, são esses 3 aqui que vão estar relacionados de fato a uma função energética e que fazem parte dos monossacarídeos que a gente obtém através da alimentação, tá? Bom, e como é que a gente vai ter a ligação aí entre cada uma das unidadezinhas que são os monossacarídeos? Então, os monossacarídeos, eles se ligam através de uma ligação que se chama ligação glicosídica. Então, a gente tem a união aqui de hidroxilas de um lado e de outro, formando uma ligação. E ao formar essa ligação, a gente vai ter a formação, no primeiro momento, com a união de 2 monossacarídeos de um disacarídeo. Então, no caso aqui, a gente tem como exemplo de disacarídeo a lactose. Então, a lactose, ela é formada pela ligação de uma galactose com uma glicose, através de uma ligação glicosídica. E aí ela vai constituir um disacarídeo. Bom, para que nós façamos a absorção dos nutrientes, quando eles chegam para a gente tem enzimas específicas que fazem a quebra da ligação glicosídica, porque as nossas células só conseguem absorver os monossacarídeos. Então, é importante que existam enzimas que façam essa quebra das ligações glicosídicas. Bom, que outros disacarídeos nós temos? Disacarídeos são ligações de monossacarídeos, 2. Então, nós temos de disacarídeos a sacarose que constitui o açúcar comercial que a gente usa. Então, açúcar lá de casa, açúcar união, açúcar da barra é sacarose e é constituída pela ligação de uma glicose com uma frutose. Esse açúcar pode ser obtido ou da cana ou da beterraba. Nós temos a lactose, que é a ligação de uma glicose com uma galactose e vai estar presente no leite. E nós temos também a maltose, que é formada pela ligação de 2 glicoses e está presente nos cereais. A maltose, nós utilizamos ela para fabricar a cerveja, tá? Então, quando vocês veem, a cerveja puro malte, tudo isso está relacionado a esse açúcar maltose que vai ser utilizado na fermentação. Então, ele tem bastante valor comercial. Professora? Oi? A sacarose, a lactose e a maltose são os únicos disacarídeos que existem ou são só exemplos? São exemplos. A gente tem mais disacarídeos. Esses são os que a gente mais comumente vê e que são mais comumente cobrados de vocês, por serem presentes no nosso cotidiano. Então, o Enem geralmente pode pedir alguma coisa relacionado a alguma vivência do dia a dia, alguma coisa assim, tá? Mas não são só esses que existem mais combinações possíveis. Tá bom, entendi. Obrigada. Imagina. Bom, por fim, né, os monossacarídeos, quando a gente tem mais de 2, eles podem formar o que a gente chama de oligossacarídeos. Então, entre 2 e 10 monossacarídeos, a gente vai ter os oligossacarídeos. E quando a gente tem mais de 10 monossacarídeos, a gente vai ter os polissacarídeos, tá? Os polissacarídeos, dentro do grupo dos polissacarídeos, nós temos alguns que são mais importantes para a gente.
Então, o primeiro que a gente vai ver é um polissacarídeo que vai ter função de reserva. Então, no caso, é o amido. O amido, que está presente na maizena, né, no amido de milho, ele é formado pela ligação de várias glicoses. E ele vai servir como um estoque de energia. Por quê? A gente vai ver mais para frente que lá nas nossas mitocôndrias nós vamos fazer um processo de respiração celular em que a gente quebra a glicose para a partir dela conseguir produzir energia. Então, a glicose ela é muito importante na nossa alimentação e não só na nossa alimentação, como também na de outros organismos. Ela é, assim, extremamente importante para a obtenção de energia. As plantas, elas conseguem produzir a glicose a partir do processo de fotossíntese, elas não precisam se alimentar de um outro ser para conseguir captar essa glicose. Elas conseguem fazer a sua glicose a partir da fotossíntese. Porém, nem toda a glicose que elas produzem, elas vão utilizar naquele momento para produzir energia. O excedente, elas vão estocando. Então, elas vão estocando e estocam isso na forma de amido. No caso, por exemplo, aqui da maizena, que a gente tem o amido de milho, que acontece, né? Por que a gente tem amido no milho, por exemplo? O milho, ele vai ser uma sementinha, né? É uma semente que vai dar origem a uma outra planta. Então, o que a planta faz? Ela estoca na semente amido para que quando esse embrião for se desenvolver, ele tenha energia suficiente para crescer e fazer isso. Então, por isso que a gente tem grande quantidade de tiamido, por exemplo, no milho. Isso é comum em estruturas como algumas sementes a gente encontra amido, não são todas. Tem algumas sementes que, ao invés de amido, a gente vai encontrar lipídio. E vocês já vão entender o porquê também. Mas as plantas estocam o excedente de glicose na forma de amido. E aí elas podem estocar em outros tecidos, em outros órgãos também. Então, tem plantas que estocam esse amido nas raízes, que é o caso, por exemplo, da mandioca. Então, a mandioca é muito rica em amido, porque é o excedente que a planta produziu de glicose, ela estocou ali nas raízes na forma de amido. A batata, que é um tubérculo, né? Então, é um caule cheio de amido. Então, as plantas estocam aquele excedente que elas produziram, né, nessa forma de amido, que pode ser utilizado depois para outras funções. E nós também fazemos um estoque daquilo que é excedente do nosso consumo, e o nosso estoque vai ser na forma de uma outra molécula que é chamada de glicogênio. Então, o glicogênio também é um açúcar de função energética. O glicogênio é formado pela união de várias glicoses. E é a molécula de estoque de fungos e de animais. Então, o que acontece? Quando a gente come um pratão de macarrão, não necessariamente a gente vai consumir todo o açúcar que está ali naquele carboidrato. Então, a gente tem um pico de glicose, né, na corrente sanguínea, um monte de glicose disponível, porém nem tudo será utilizado. E aí, o que vai acontecer com esse excedente? Parte vai ser estocada na forma de glicogênio. Quem vai regular isso vai ser a insulina. Então, a insulina vai dar início a um processo que a gente vai chamar de glicogênese. Então, ela vai fazer várias moléculas lá de glicogênio para estocagem para o tempo que a gente tiver em jejum, porque a gente não se alimenta o tempo todo. E aí, enquanto a gente está em períodos de jejum, o glucagon, que é um outro hormônio, vai fazer o contrário, ele vai estimular a glicogenólise, então a quebra daquele glicogênio que estava estocado para ser utilizado para produzir energia. Se a gente tem uma dieta muito rica em carboidratos e a gente não consegue utilizar todo o nosso glicogênio, esse glicogênio, depois de um tempo, ele vai sendo transformado em gordura, tá? E a gente acumula isso na forma de gordura. Então, uma dieta muito rica, né, nesses compostos energéticos pode ocasionar um acúmulo de gordura ao longo prazo.
Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Bom, nós vamos ter dois carboidratos que vão ter função estrutural. Nós temos a celulose e a quitina. A respeito da celulose primeiro, né? Então, a celulose, ela compõe a parede celular de plantas e de algumas algas. Ela vai dar rigidez a essas células e também proteção. Então, ela contribui para a sustentação e proteção das células. Ela é bem grossa aqui, como vocês podem ver, tá? Bom, a celulose é um açúcar que a gente não consegue utilizar na nossa dieta, porque nós não temos enzimas que fazem a quebra desse açúcar em específico. Então, o que acontece é que quando nós consumimos vegetais que têm, né, parede de celulose, essa celulose ela vai se tornar fibra que auxilia na eliminação das fezes e diminui a absorção de gorduras. No caso de organismos que são herbívoros, então, por exemplo, vacas, por exemplo, né, elas também não possuem as enzimas para quebrar a celulose, porém elas têm relações de mutualismo com outros organismos que têm essas enzimas. Então, no caso, existem protozoários e outros organismos que têm enzimas para isso e elas têm uma relação mutualística com eles, de forma que eles conseguem quebrar e elas utilizam o açúcar disponível na celulose. E nós temos a quitina. Então, a quitina também é um polissacarídeo de função estrutural, que vai ser componente do exoesqueleto dos artrópodes. Então, esse esqueleto aqui, que a gente tem o gafanhoto saindo, é um esqueleto de quitina. A gente vai ver não, né? Na verdade, vocês vão ver na outra frente. Os insetos, não só os insetos, mas os artrópodes como um todo, né? Eles vão ter um esqueleto externo e que eles crescem até um certo ponto, e aí esse esqueleto vai limitar o tamanho do animal. E aí, de tempos em tempos, ele vai precisar fazer a troca para que ele cresça de tamanho. Então, essa fase aqui que a gente vê se chama fase de muda, ou de equidise, em que o inseto ou aracnídeo troca o seu esqueleto, né? Então, esse exoesqueleto é um exoesqueleto quitinoso, então tem esse açúcar. Além disso, a gente encontra a quitina na parede celular dos fungos. Então, os fungos têm uma parede constituída por quitina. Nas cerdas dos anelídeos, então nós temos alguns anelídeos que possuem cerdas de quitina. E nos ganchos das solitárias, em que elas se prendem nas paredes intestinais. Bom, de carboidratos era isso, que a gente já tinha visto algumas coisas na semana que vem. Oi. O Igor tá pedindo para a senhora aceitar ele na aula, porque ele tá entrando com outra conta agora. Eu acho que vai ser a Paola que vai fazer isso. Eu não consigo. É o Igor? Isso. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela. Pronto, eu mandei para Paola e assim que ela ver, ela autoriza, tá? Tá. Beleza.
Tá bom, vamos falar de lipídios agora. Nossa, hoje o Nearpod tá meio lento. Vamos lá, então, os lipídios, né? Eles vão ter várias funções nos seres vivos, mas principalmente eles vão constituir reserva energética. Daí vocês vão me perguntar assim, tá, mas carboidrato também não é reserva energética? Sim. Então, o que acontece é o seguinte, a gente utiliza a glicose para produzir energia e nós fazemos o estoque do glicogênio. Porém, o estoque a um prazo bem maior, a um longo prazo, vai ser feito pelos lipídios. Então, o glicogênio vai ser como se fosse um estoque intermediário. A gente estoca a glicose para ser utilizado nos períodos de jejum, porém, passado um tempo, se a gente não utiliza esse glicogênio, ele vai ser convertido em lipídio. Então, o lipídio vai ser uma reserva energética para um longo prazo, tá? Além disso, os lipídios, eles são componentes da membrana plasmática das células, eles são isolantes térmicos, então eles vão evitar uma troca de calor excessiva, né? Eles isolam o calor e constituem, como eu falei para vocês, reservas energéticas. Eles podem, além disso, ter função hormonal. Então, nós vamos ter uma classe de lipídios que tem essa função de constituir hormônios. E pode ser também uma vitamina, tá? Eles não se dissolvem em água. Então, como vocês sabem, água e óleo não se misturam. Isso porque a água é um composto polar e os lipídios são compostos apolares, então não tem como haver a dissolução. E eles não são constituídos por unidades, como é o caso dos monossacarídeos. Eles têm uma ligação entre glicerol e ácido graxo. Bom, agora a gente vai falar de alguns grupos de lipídios que a gente tem e encontra nos seres vivos. Primeiro tipo são os glicerídeos. Os glicerídeos são aquilo que a gente conhece popularmente como óleos e gorduras. Então, tudo aquilo que a gente encontra nos óleos e gorduras mesmo, de cozinha, tudo aquilo são glicerídeos. Eles vão ser importantes reservas energéticas de animais e vegetais. Então, se vocês pegarem, por exemplo, utilizando elementos que a gente vê na nossa alimentação, a banha de porco, por exemplo. A banha de porco que algumas pessoas usam para fritar, sei lá, fritar comida, né, no geral, é um tipo de glicerídeo que está lá no tecido adiposo dos animais. Então, a gente encontra esses glicerídeos em animais e também em vegetais. Então, o óleo de soja, o óleo de amendoim, tudo isso são glicerídeos que a gente encontra em vegetais, por exemplo. E estão relacionados a reservas energéticas a um longo prazo. Além da função energética, os glicerídeos, eles vão ter uma função de ser isolantes térmicos, então eles impedem a perda ou troca de calor excessiva e são amortecedores de impacto. Então, utilizando como exemplo aí o urso polar e o pinguim. Esses dois animais aqui, eles têm um corpo constituído por grandes quantidades de lipídios. Isso ajuda eles a manter o seu calor, então eles mantêm a temperatura interna, né? É um isolante térmico. E além disso, no caso aqui dos ursos, alguns têm o hábito de hibernar. Então, eles têm grandes quantidades de gordura estocada para utilizar, para produzir energia nos períodos em que ele vai estar hibernando. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Eu achei que ia perguntar. Tá bom. Dúvidas de glicerídeos até aqui? Sim, não, talvez. Não? Tá bom. Vocês estão quietinhos. Acho que vocês estão realmente cansados do dia todo. Bom,
Dentro dos lipídios também nós temos as ceras ou cerídeos. Então, são... Tá realmente uma coisa muito estranha, Guilherme. Eu imagino que vocês devem estar mortos mesmo. Mas vamos lá, já está acabando. A gente vai chegar no fim dessa aula. Bom, cerídeos, eles vão contribuir para impermeabilizar estruturas, como é o caso, por exemplo, da epiderme de vegetais e o ouvido. Então, as ceras, elas vão proteger as estruturas ou da perda de água excessiva. Então, no caso da maçã aqui, o fato de ter uma cera lipídica por fora evita a saída de água. Então, ela vai ficar suculenta, né? E a gente tem cera no ouvido também como uma forma de proteger e evitar a entrada de água que poderia causar infecções, né? Então, a cera, ela é importante para impermeabilizar as estruturas. Tudo bem, Bleita, sem problemas. Eu imagino que vocês estão cansados. Não tem problema. Bom, outro tipo de lipídio que a gente vai ter são os fosfolipídios. Eles vão ser componentes da membrana plasmática das células. Oi? Desculpa atrapalhar. Oi, Thalita. Para mim, o objetivo das ceras e dos cerídeos? Ixi, cortou seu áudio para mim. Eu vou escrever no chat, tá bom? Nossa, cortou. Quer mandar no chat? Não ouvi nada. Ela ficou tá super escrevendo picotando. no chat agora, professora. Meu áudio tá picotando para vocês também? Senão qualquer coisa eu abro pelo celular também. Não? Não, tá ótimo. Ah, beleza. Sim, posso sim, Thalita? Então, ó, ceras, cerídeos. Então, as ceras, sem problema. As ceras, elas vão impermeabilizar estruturas, tá? Então, como a gente não tem a interação entre água e lipídios, elas ou vão impedir a entrada de água em algum lugar ou a saída da água de algum lugar. Então, a gente vai encontrar ceras, por exemplo, na epiderme dos vegetais. Epiderme é a estrutura mais externa, né, dos vegetais. Então, no caso da maçã, então, ela já é produzida com essa cera, né, em que ela, ao ser produzida dessa forma, né, com a cera na parte externa, impede a saída da água que está dentro do fruto. A gente tem também folhas em árvores, que são folhas que você vê que elas são até meio brilhantes, assim, né? Ou são meio opacas, assim, com essa cara aqui. Que elas têm cera na parte de cima. E isso é importante para que a folha não perca muita água. Pensa que esses frutos e as folhas geralmente ficam expostos ao sol. Então, é importante evitar a perda de água, senão o fruto vai secar sem cumprir a sua função, né? E a gente vai ter ceras em outras estruturas, como é o caso, por exemplo, do ouvido, porque a cera no ouvido vai ter a função de evitar a entrada de água e o acúmulo nessa região do canal auditivo. Então, se houvesse a possibilidade de entrar água e a água ficar aqui circulando, muito provavelmente nós teríamos muitas infecções. Então, a cera auxilia evitando a entrada de água nesse canal. Imagina. Bom, fosfolipídios, eles são os componentes da membrana plasmática das células. A gente tem uma bicamada de fosfolipídios. E eles têm esse nome, fosfolipídios, porque eles têm uma cabeça com uma molécula de fosfato
e o corpinho deles aqui é constituído por lipídios. Então, é fosfato mais lipídios, a gente chama isso de fosfolipídios. Eu vou mostrar depois uma figura para vocês, vai ficar mais claro. Nas células, a gente tem uma bicamada dessa estrutura. Essa bicamada ela vai ser importante para controlar o fluxo de substâncias que entram e saem das células. Então, vai fazer com que exista um meio interno diferente do meio externo. Ela controla aquilo que entra e sai. Isso ocorre principalmente porque ela vai ter uma parte fosfato aqui que é polar e uma parte interna que é apolar. Então, ela consegue ter interação com qualquer tipo de molécula e ela vai fazer o controle daquilo que entra e sai das células. Fiquem tranquilos, quando a gente for ver a membrana plasmática em si, a gente vai retomar isso, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro. Mas só para que vocês vejam, acho que daqui a pouco já abre. Ah, foi. Então, aqui a gente tem o que seria uma bicamada lipídica. Para o lado externo, aqui, nós vamos ter a cabeça com o fosfato. E para o lado interno, nós vamos ter a parte lipídica, né? Então, dentro aqui, nessa região, não é tudo que vai conseguir passar para dentro da célula. Então, nós vamos ter na bicamada lipídica uma grande distribuição de proteínas que vão fazer o controle daquilo que entra e sai da célula. Então, os fosfolipídios, eles vão ser uma importante barreira, que vão conferir esse caráter apolar para a parte interna. Então, os lipídios constituem a parte apolar, e na parte externa nós temos a parte polar. Além disso... Oi? A estrutura Pode do falar, Carol. fosfolipídio é uma cabeça e duas pernas. Isso, uma cabeça e duas pernas. A cabeça e as pernas são lipídios, os dois, ou um é lipídio e o outro é proteína? Tá, ó, a gente tem uma cabeça fosfato aqui. Essa molécula glicerol, ela pode ligar até 3 lipídios. Mas no caso dos fosfolipídios, como ela já tem uma interação aqui com o fosfato, ela só liga 2. Então, é um fosfato aqui na cabeça ligado a um corpo lipídico, em que a gente vai ter 2 cadeias aqui de ácidos graxos. Mas isso aqui tudo é um lipídio só. Ficou claro? Não, né? Peraí. Não, sim, eu entendi agora. É que eu achava que alguma parte era proteína, mas eu entendi agora. Tá, vou falar só mais uma vez. Então, só para reforçar. Então, a gente tem aqui uma cabeça fosfato. A cabeça fosfato vai ser a parte polar. Embaixo, a gente tem o glicerol e 2 ácidos graxos. Esse glicerol mais 2 ácidos graxos é um lipídio. E aí, essa parte vai ser uma parte apolar. Tá bom? Sim. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, dentro dos esteroides, o mais conhecido é o colesterol, né? Aquele que aparece lá no exame de sangue, que todo mundo fala dele. E ele está muito associado a doenças cardiovasculares. Mas o colesterol, ele não é 100% o vilão da vida de todo mundo. Ele tem várias funções no organismo. Então, o colesterol que faz parte dos esteroides, ele vai ser componente da membrana plasmática. Então, naquela bicamada entre os fosfolipídios, a gente tem que ter moléculas de colesterol que vão auxiliar dando uma maior rigidez na membrana. Quando a gente for ter a aula de membrana em si, vocês vão ver que a bicamada lipídica, ela é o que a gente chama de mosaico fluido. Então, ela fica se movimentando o tempo todo. Ela é muito fluida. Então, para que a célula não fique muito vulnerável, a gente tem alguns colesteróis ali no meio que auxiliam dando uma maior rigidez para a membrana. Então, o colesterol é importante na constituição das células. Além disso, o colesterol ele vai ser utilizado para produzir os hormônios esteroides.
Esses hormônios são os hormônios sexuais. Então, a testosterona, no caso dos homens, e o estrogênio, no caso das mulheres. Então, esses dois hormônios, eles são produzidos a partir de moléculas de colesterol. Então, é importante que nós tenhamos uma certa quantidade moderada de colesterol no nosso organismo. Além disso, o colesterol ele é um precursor da vitamina D, que é a vitamina que a gente consegue sintetizar, nós produzimos, né? Então, o colesterol que nós consumimos pode ser utilizado para produzir essa vitamina. Bom, e agora é uma parte de curiosidade para vocês, tá? Geralmente as pessoas falam muito daquilo que então eu fiz lá o hemograma, meu exame de sangue, e aí o médico fala assim, tudo bem, você tá com colesterol bom alto, não é o colesterol ruim. Ou alguém fala, eu não como, sei lá, batata frita porque tem colesterol ruim. Então, o que é colesterol bom e colesterol ruim, né? Então, na verdade, o que a gente conhece por colesterol bom e colesterol ruim são lipoproteínas. Então, a gente mede lá no exame de sangue o LDL e o HDL. Lá no LDL e no HDL, nós temos as lipoproteínas que vão carregar o colesterol na circulação, tá? Então, o LDL, ele vai depositar as moléculas de colesterol nas artérias, enquanto o HDL carrega embora. Então, é o seguinte, o LDL, ele vai levando colesterol para as artérias e deposita lá. Quando ele deposita o colesterol nas artérias, ele vai diminuindo, né, o calibre delas e a gente vai tendo uma passagem do sangue mais dificultada. Então, vai sendo mais difícil passar o sangue e isso pode causar o infarto, por exemplo, tá? Então, o LDL seria o que a gente chama de colesterol ruim. Quando você faz o exame de sangue e o LDL está alto, isso é ruim. Já o HDL, ele vai fazer o contrário. Ele pega esse colesterol que foi acumulado nas artérias e ele vai levar para o fígado, onde o excesso vai ser degradado. Então, o HDL é o colesterol bom. Ele vai fazer a função de levar esse colesterol embora e degradar o excedente. Isso aqui a gente está falando só daquilo que é excedente, que a gente não está usando nem para na produção de células, nada disso. Isso aqui é aquilo que a gente consome em excesso. E aí o HDL e o LDL ficam transportando de um lado para o outro. Então, nós temos alimentos que vão ter o que a gente chama de gordura saudável, então eles vão ser ricos nessas lipoproteínas boas, enquanto outros vão ser ricos na lipoproteína ruim. Então, alimentos que têm a gordura saudável, então peixes, azeite, abacate, amendoim, e aqueles que vão ter a gordura prejudicial é aquilo que a gente mais gosta, basicamente, né? Então, bacon, a margarina tem bastante, as bolachas lá, que tem aqueles recheios bem gordurosos, enfim, todos eles vão ter o que a gente chama de colesterol ruim. E aí a gente tem que ter uma dieta equilibrada, sempre tendo um consumo, né, para equilibrar o colesterol ruim do colesterol bom também. Então, aqui só de novo o mesmo esquema, a gente tem as proteínas LPL levando o colesterol, como margarina todo dia, eu também como. O LDL levando o colesterol aqui para os vasos sanguíneos e o HDL fazendo o transporte contrário. Bom, esse vídeo aqui depois... Oi? Eu tenho uma dúvida de curiosidade também. Fala, Carol. Eu acho que é senso comum, mas uma vez eu fui fazer um exame e meu colesterol ruim deu muito alto. E aí minha mãe falou que eu tinha que fazer caminhada, que caminhada resolvia. É verdade? Tem alguma coisa a ver? Tem sim. Tem, porque a gente vai ter
um estímulo que vai promover a degradação desse colesterol ruim, fora que você aumenta, né, sua capacidade. Assim, como eu posso explicar? Você vai aumentar a sua resistência, né? E com isso também você aumenta também a sua degradação dessas lipoproteínas, tá? Mas é basicamente isso. Tá bom. Obrigada. Imagina! Bom, mandei aí para vocês um quiz. Deixa eu parar a apresentação. Tem um quiz aí com algumas perguntinhas para vocês sobre lipídios. São 4 perguntinhas. No Nearpod, deixa eu mandar aqui de novo o join. Vou só tentar abrir para quem não está conseguindo acessar o Nearpod. Deixa eu. Beleza, Carol. Deixa eu só ver aqui, eu consigo ver mais ou menos. Quem tá acabando. Vou dar mais um tempinho. E aí eu já comento as questões. Gente, essa aula vai até que hora? Eu já perdi a noção do tempo. Vai até às 18. Ah, tá. Nossa, perdidona. Tá bom, Lana.
Que isso, Evelyn? Deixa eu ver. Não errou tudo, não. Hugo acabou. Tá bom. Sim, Aleph, justamente por isso. A gordura ela vai acabar servindo como isolante térmico e por isso quem tem uma maior camada de adiposo realmente sente mais calor. Porque você não consegue eliminar esse calor, né? Ele fica acumulado no corpo. Isso mesmo, Aleph. Imagina. Tô esperando a Meli. Vamos lá, Meli. Deixa eu ver, Serafim. Foi. Vamos lá, eu vou... Como a maioria já terminou, eu vou compartilhar com vocês. Acho que vocês devem estar vendo de vocês. Mas eu vou comentar usando esse daqui. Então, na primeira questão, a gente tinha assim, a energia que usamos para realizar os movimentos... Ah, fechou? Peraí. Vê se agora voltou. Vê se voltou, Meli. Acho que agora deve ter voltado. Sim, tá bom. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos. Indique o mais utilizado na produção dessa energia. Então, o que a gente mais usa para a produção de energia são os carboidratos, item B. Aí aqui tinha uma tabelinha, né? Ele falava assim, essa tabela mostra o teor de proteína, carboidratos e lipídios em alguns alimentos, expresso em gramas por 100 gramas de peso seco. Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a dieta mais adequada para um jogador de futebol antes de uma competição. O jogador de futebol antes da competição, ele vai precisar de energia rápido, né? Então, não adianta ele consumir grandes quantidades de gordura, por exemplo. Então, o ideal seria que ele consumisse grandes quantidades de carboidrato. Então, nesse caso, ele deveria consumir farinha de mandioca e arroz. Então, ele vai precisar dessa energia rápido, ele precisa de carboidrato. Então, o item A, arroz com farinha e mandioca. Acertou, tá vendo, Evelyn? Falou que errou tudo. 3. Em um laboratório foram purificadas 4 substâncias diferentes, cujas características são dadas a seguir. Polissacarídeo de reserva encontrado em grande quantidade no fígado de vaca. Então, lembra lá, a gente estoca o glicogênio no fígado, né? Assim como outros animais. Então, o polissacarídeo de reserva que seria encontrado no fígado de vaca seria o glicogênio. Quanto tempo demora? Nossa, Aleph, boa pergunta. Não sei, posso ver para você isso. Não sei. Mas os carboidratos são mais rápidos, né? Porque a gente utiliza para produzir ATP a glicose em si. Então, como eles são ricos em glicose, isso acontece de forma mais rápida do que a gente tentar converter lipídios e proteínas em glicose para daí entrar no ciclo da respiração celular. Então, por isso que carboidratos são mais rápidos, mas eu não sei quanto tempo demora. Bom, B. Polissacarídeo estrutural encontrado em grande quantidade na parede celular de células vegetais. Então, na parede celular de célula vegetal, a gente vai ter celulose. Imagina, Aleph. E C. Polímero de nucleotídeos composto por ribose encontrado no citoplasma.
ribose tem R de RNA. Então, seria glicogênio, celulose e RNA. Lembrando que o RNA é ácido ribonucleico. Ribo de ribose. Então, seria o item A. E aí, a última, embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque ele é precursor da síntese de testosterona e progesterona. Item A. Bom, tem mais uma aqui para vocês, que vai ser o matching pairs. Então, agora vocês vão fazer os parzinhos aqui. Então, tem o desenho, vocês vão fazer o par com a imagem. Ó, o Hugo é rapidão, o Hugo já fez. Lana também. Sabrina. Meli, todos rapidões. Esse era fácil, né? Aí você deixou fácil. Não Ai, vai. tá fácil. Meli, você tá com saudade de mim já ou ainda não deu tempo? Tô com saudade já. Nossa! Você tem aula comigo agora em todo lugar, né, coitada? Nossa. Ah, verdade, eu nem comentei. Eu saí de lá. Ah, essa também? Da onde você saiu? Eu saí Do êxito? do êxito, isso. Por quê? Bom, digamos que eu estava trabalhando também, né? Só que eu não estava recebendo. Ah, Aí, bem-vinda ao clube. Oi? Bem-vinda ao clube. Então, aí eu descobri que, tipo assim, outras pessoas que estavam trabalhando do mesmo jeito que eu estavam recebendo e ganhando a bolsa da escola. Então aí eu fiquei, estão me explorando. Aí eu saí. Entendi. E também umas outras coisinhas aí, mas aí depois qualquer coisa eu te falo no privado. Fechou. A gente fofoca mais tarde. Beleza. Bom, vamos lá. Não, tem alguns ainda terminando. Vou esperar os últimos pares aí e a gente prossegue. Então, só para vocês verem aqui os pares como ficariam, né? Então, as ceras contribuem para a impermeabilização de estruturas como a epiderme dos vegetais e o ouvido. Daí o par seria cera com cera aqui. Aqui a gente tem a testosterona e o estrogênio, que estão relacionados aos esteroides, né? Então, aqui seria um outro par. A gente tem aqui os glicerídeos, conhecidos como óleos e gorduras, aqui embaixo, e os fosfolipídios aqui. Legal. Então, vamos falar de proteínas. Bom, as proteínas, elas já vão ser um pouco mais parecidas com aquilo que a gente viu dos açúcares. Então, os açúcares, eles têm as pequenas unidades lá, que são os monossacarídeos. As proteínas, no caso, elas vão ter unidades que são os aminoácidos, tá? Então, cada proteína, pensa lá de novo na analogia do colar de pérolas, é como se cada pérola fosse um aminoácido, tá?
As proteínas, elas têm inúmeras funções no nosso organismo. Então, a gente tem proteína estrutural, que vai estar constituindo algumas das estruturas do nosso corpo, proteínas que têm função de transporte, proteínas que têm função de movimento, proteínas que têm função de defesa, de coordenação e ação catabólica. A gente vai ver uma a uma, tá? Então, temos vários tipos de proteína. Bom, primeiro, proteínas estruturais. Então, são aquelas que estão relacionadas à construção das diversas partes do organismo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de proteínas estruturais. A primeira delas é o colágeno. Então, o colágeno é uma proteína produzida pelas nossas células que está presente na pele, nos tendões e nos ligamentos e está relacionado tanto à resistência quanto à tração mecânica. Então, ela vai estar geralmente no ponto de encontro entre ossos aqui, por exemplo, nas cartilagens. A gente tem colágeno nas unhas, o que dá uma certa oh, meu Deus. Ela se move. Temos também nos tecidos conjuntivos, grande parte de colágeno na derme, enfim, em vários locais. Temos também a queratina, que é um outro tipo de proteína estrutural que recobre a epiderme, então evita que a gente perca muita água em exposição ao sol, evitando então a desidratação. Ela é um componente que constitui pelos e unhas. Então, os nossos pelos e unhas, eles são revestidos por uma camada de queratina. Com certeza, as meninas já usaram shampoo com queratina, creme com queratina, para evitar a quebra do cabelo, né? Isso porque ele dá uma maior resistência aos fios. Então, a queratina é um tipo de proteína estrutural. Temos como exemplo de proteína de transporte a hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma molécula assim, toda dobradinha, em que a gente vai ter um grupamento M aqui que tem ferro. Bom, a hemoglobina ela vai ficar dentro aqui dos glóbulos vermelhos e ela está na nossa corrente sanguínea. Qual que é a função da hemoglobina? Ela se liga ao gás oxigênio ou gás carbônico e vai fazer as trocas no nosso pulmão. Então, uma proteína de transporte. No pulmão, ela capta o oxigênio e leva até os tecidos. E nos tecidos, ela vai fazer o contrário. Captar o gás carbônico, que é liberado, e levar até o pulmão. Então, é uma proteína que faz esse transporte de gases por todo o corpo. Temos também proteínas de movimento, no caso são a actina e a miosina, que vão constituir os filamentos aqui nos músculos. Então, cada filamentinho aqui nos músculos são proteínas de actina e miosina que vão fazer o deslizamento. Então, elas fazem desde movimentos de contração quanto de extensão muscular. Existe um mecanismo em que elas se encaixam ou se soltam, e a partir disso nós temos a movimentação. Então, isso só acontece por conta das proteínas que existem ali. Temos proteínas de defesa, então os anticorpos, eles são proteínas, assim como os anticorpos, eles são proteínas, né? E nós temos esses anticorpos se ligando a antígenos de forma específica. Qual que é a função dos anticorpos? Proteger o corpo contra invasores. Então, os anticorpos se ligam a bactérias, a vírus, a toxinas, que aí a gente vai chamar de antígeno. Todo corpo estranho é antígeno. E o anticorpo é aquilo que a gente produz para evitar esse antígeno. As células que vão produzir esses anticorpos são conhecidos como linfócitos. Então, lá no nosso sistema imune, nós temos os linfócitos, ou chamados também de glóbulos brancos, que produzem anticorpos que se ligam a um certo antígeno e vão promover ou sua neutralização
ou a morte do indivíduo estranho. Então, no caso de toxinas, essas toxinas são neutralizadas, e no caso de indivíduos estranhos, como bactérias, fungos, vírus, os anticorpos, eles podem induzir a morte, tá? Então, os anticorpos são importantes proteínas de defesa. E nós temos proteínas de coordenação. No caso, nós temos vários hormônios que são proteicos, né? Então, são moléculas que vão ter uma função de coordenar o metabolismo, né? É o caso, por exemplo, da insulina, do glucagon e dos hormônios de crescimento. Então, todos esses hormônios que comandam uma série de reações no corpo são proteicos. E nós temos proteínas que têm função catalítica. Catalítica porque elas aceleram as quebras nas reações. Então, essas proteínas catalíticas são as enzimas. Elas possibilitam que reações aconteçam de forma mais rápida e com uma menor energia de ativação, como a gente vai ver. Bom, qual que é a estrutura das proteínas? Então, as proteínas, como eu falei para vocês, pensando no colar de contas aqui, elas são formadas por várias unidadezinhas que são os aminoácidos. Eles vão estar ligados uns aos outros por uma ligação que a gente vai chamar de ligação peptídica. Cada molécula de aminoácido vai ser constituída por um grupamento amino e um grupamento carboxila, que é um grupamento ácido, tá? Então, por isso que chama aminoácido, porque a gente tem um grupamento amina e um grupamento carboxila que tem caráter ácido. Bom, o grupamento amina é constituído por nitrogênio e 2 hidrogênios, e o grupamento carboxila, um carbono, uma hidroxila e um oxigênio aqui. Além disso, em cada aminoácido, a gente vai ter vários tipos deles, a gente vai ter uma cadeia lateral que é variável. Então, esse R aqui, de verdinho, ele varia em cada aminoácido. Essa é a única parte que varia. O restante é igual, tá? Então, todo aminoácido tem um grupamento amino, tem um grupamento carboxila, e esses dois grupamentos estão ligados a um carbono central. Então, isso aqui é a parte invariável. A parte que varia em cada um dos 20 aminoácidos é a cadeia lateral. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em vermelho, nós temos várias cadeias laterais aqui diferentes, dos diferentes tipos de aminoácido. A parte de cima, que não está grifada, ela é invariável, é isso aqui. O amino, carboxila, ligado no carbono central. E cada um dos aminoácidos vai ter uma cadeia lateral variável. Bom, como é que os aminoácidos se ligam? Então, nós temos aqui um aminoácido, outro aminoácido. Eles vão se ligar aqui, então a gente tem uma ligação de um OH da carboxila com o hidrogênio do grupamento amina. Essa ligação vai fazer, então, esse carbono vai ficar ligado direto aqui nesse nitrogênio, né? Então, a gente vai ter uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, e é uma reação de desidratação. Então, ao se ligarem os dois aminoácidos, é eliminada uma molécula de água. Então, esse hidrogênio se liga com esse hidrogênio aqui, o oxigênio, forma uma molécula de água que sai. Então, uma reação de desidratação. Só para vocês verem aqui, ó, de novo. Então, nós temos aqui, ó, OH, o H aqui do nitrogênio, se ligam, e a gente tem uma reação de desidratação, que a gente vai ter a ligação peptídica mais a água aqui. Beleza, Caroline? Sem problemas. Bom, e onde que acontece essa ligação peptídica? Nos ribossomos. Então, os ribossomos são a estrutura em que a gente vai ter a ligação desses vários aminoácidos. Essa ligação, ela é uma ligação do tipo covalente, tá? Só para vocês saberem. Assim como na terminologia dos carboidratos, em que um número pequeno de carboidratos, né, de monossacarídeos ligados constituem um oligosacarídeo, a gente vai ter também os oligopeptídeos.
que são constituídos pela ligação de 2 a 10 aminoácidos. E mais de 10 aminoácidos, a gente vai ter o que a gente chama de polipeptídeo, tá? Bom, os aminoácidos, eles vão ser classificados em essenciais e não essenciais. Qual que é a diferença? Os essenciais são aqueles que nós não conseguimos produzir, então a gente tem que necessariamente se alimentar deles, né, para manter o nosso metabolismo. Então, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, todos eles aqui a gente necessita obter através da alimentação. Já os não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir. Então, a partir da nossa alimentação, nós utilizamos estruturas ali e conseguimos produzir os aminoácidos não essenciais. Vou só terminar isso daqui rapidíssimo e aí a gente encerra, porque eu imagino que vocês estão cansadíssimos. Então, a gente vai ter a ligação entre os aminoácidos. Um aminoácido vai se ligando ao outro através dessa ligação peptídica e a gente vai ter formada a chamada estrutura primária das proteínas. Então, liga um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, a gente vai ter a estrutura primária. O que acontece é que os aminoácidos, eles interagem entre si. E aí, a gente vai ter a formação de uma estrutura que a gente chama estrutura secundária, em que os aminoácidos que estão em cada ponto aqui da proteína vão começar a interagir e eles vão formar uma estrutura que a gente chama de alfa-hélice, que é como se fosse esse cachinho aqui do telefone, tá? Então, a gente vai ter essa estrutura de hélice sendo formada através da interação dos aminoácidos que constituem a estrutura primária. Só que não para por aí. Depois que a gente tem os aminoácidos interagindo, a gente tem regiões inteiras interagindo. E a gente vai ter a formação de uma estrutura chamada terciária. E, por fim, várias estruturas terciárias podem interagir e formar uma estrutura quaternária. A gente retoma desse ponto na próxima aula. Então, a gente vai falar dessas estruturas, a característica de cada uma delas, vai ver isso de novo, porque eu sei que é completamente abstrato, pensar que a proteína fica se enrolando desse jeito. Mas a gente volta nisso, tá? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Você pode indicar, assim, algumas questões da apostila pra gente fazer, mas, tipo assim, só para fixar o conteúdo, porque é muita coisa. Sim, posso. Eu mando para vocês no grupo, pode ser? Pode ser, obrigada. Tá, eu mando lá no grupo e aí vocês vão fazendo e vendo se conseguiram pegar. Tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso. Um no mínimo, Evelyn. Ótimo descanso para vocês e até daqui 15